Oh, começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Oi, bom dia! Você que está aí acompanhando o nosso programa Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui dos estúdios da Rádio Exclusiva FM. Lembrando a vocês que o nosso programa, todo sábado, 23 horas, está na TV Polidouro. E temos reprise, hein? Terça-feira, meio-dia, quarta-feira, 18 horas. E nosso conteúdo disponível para você no canal 62 da Soul TV. Hoje, no nosso programa, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. E convidamos Marina Carles, que ela já está aqui nos nossos estúdios. Vamos falar sobre esse assunto, né, que é muito importante. Também vamos falar sobre como a sua alimentação pode ajudar em cada situação da sua vida. E aí a gente convidou Ana Paula Anzelotti, ela que é especialista em nutrição e dietética. Ela também já está aqui com a gente. E Dani Costa, no quadro Alegria de Ser Você, ela sempre traz, né, o recadinho. Hoje ela não está aqui pessoalmente, mas ela mandou um recado bem especial falando sobre autossabotagem. E também vamos falar sobre o lançamento do livro dela, né? Você é o Caminho. Então, agora vamos de música para animar o nosso programa. Que legal, gente. Começar já com música para animar o nosso final de semana, né? Bom, agora vamos dar uma dica de evento para você, hein? Final de semana chegando, você não sabe onde você vai, né? Hoje sábado, amanhã domingo, e tem um evento acontecendo hoje e amanhã na Casa das Caldeiras, que fica na Avenida Francisco Matarazzo 2000, na Água Branca. Aliás, é um lugar maravilhoso, né? Tem evento hoje do meio-dia às 22 horas e amanhã das 11 às 20 horas. É um festival gastronômico, na verdade, é um conjunto de vários festivais para você. Então, vai ter o Festival do Cacau e Café, queijos, cerveja, vinho, enfim, né? Vale a pena você conferir esse evento gastronômico aí neste final de semana. Outro evento bacana para você que gosta de cultura, que é bom, né, gente? A gente sempre falando aqui no nosso programa de teatro, de eventos culturais. Então, nós temos o Museu de Arte Sacra aqui em São Paulo, para quem não conhece, vale a pena. Fica na Avenida Tiradentes, número 676. E de sexta a domingo está aberto, né, às 4 horas da tarde. E hoje, né, até amanhã, também tem aí as exposições que você pode ir aí acompanhar, visitar, conhecer, né? Sempre é bom. Cultura sempre é bom. Bom, agora estou aqui com a minha convidada, Marina Carles. Tudo bem, Marina? Oi, Mabel. Bom dia a todos. Aliás, Tudo a Marina ótimo. Já esteve aqui no nosso programa, né? A Marina já meio que virou sócia, mas eu gosto de trazer ela porque ela sempre traz novidades e a gente sempre falando sobre os assuntos, né, diversos. E hoje, para falar de empreendedorismo feminino, eu tinha que trazer ela porque ela tem histórias assim para contar para a gente e que serve também de ajuda para outras mulheres que querem empreender, que querem mudar de vida, que não têm medo, né? A gente sempre fala aqui no quadro, inclusive com a Dani, sobre essas mudanças das nossas vidas, né? E para vocês não terem medo de mudar, que faz parte mesmo do processo do nosso aprendizado aqui, né? Marina, conta um pouquinho, antes da gente falar sobre a novidade, porque, claro, a Marina traz novidade hoje no programa. Olha, já gostei da novidade. Inclusive, a novidade está aqui. A gente vai fazer um sorteio especial. Mas antes de eu falar, vamos falar sobre a Marina. A Marina, ela é formada em fisioterapia, né? Fisioterapeuta, Sim, né, Marina? Sou fisioterapeuta, sou quiroprata, especialização em saúde da família. Tenho administração antes da fisioterapia, eu fiz administração. E estamos aí. Sou professora universitária. Ó, tá vendo, gente? Olha como é bacana, né? Sim. E aí, com tudo isso, a Marina, na verdade, ela tem as várias fases da Marina, né? Inclusive de influenciadora digital. Exatamente. Que eu quero que ela conte um pouquinho como é que ela entrou nesse meio de influencers, né? Que agora agora tá bem mais latente, né? Sim. Mas antigamente ficava meio escondidinho ainda, mas agora saiu muito, né? É. Como é que você entrou nesse meio das... Vamos falar desse seu momento influenciadora. Então, na verdade, foi muito louco, porque assim, eu tenho 2 filhas e eu criei o Instagram para começar a cuidar da vida da minha filha. Para começar a ver o que ela fazia, porque na época o Instagram para mim era uma coisa que não fazia muito sentido, porque era só foto de comida, foto, né, lá no começo, foto de comida, foto de viagem, foto ostentação, e para mim não fazia muito sentido, mas eu criei Instagram para cuidar da vida da minha filha, para ver o que estava acontecendo. Uma adolescente, E, na época, eu comecei a me interessar um pouco mais e comecei a criar conteúdos. Eu falei, já que eu tenho essa ferramenta em mãos, por que não usar isso para levar benefício para as pessoas? Levar informação
preventiva. Eu gosto muito de trabalhar como uma prevenção, que, infelizmente, não é uma cultura brasileira, não é uma cultura ocidental, né, só oriental. Então, eu comecei a levar informações sobre prevenções, o que a gente pode fazer, desde o sentar, tudo. Comecei a levar essas informações para as pessoas e o meu Instagram começou a crescer. Foi uma coisa muito natural, não era pretensioso, nada. E hoje eu sigo com isso. Mas é legal, né? Porque você já tem esse conteúdo seu na sua área da saúde, né? Então, já fazendo conteúdo bacana também para poder ajudar. Porque eu sempre falo que as redes sociais são ferramentas ótimas desde que você saiba usá-las, verdade, né? Verdade. Ferramentas fantásticas, de conteúdo, principalmente. Hoje a gente vê muito isso, né? É verdade. E aí, logo depois dessa coisa toda de influenciadora, a Marina, quando ela esteve aqui no nosso programa, ela estava lançando uma marca de beleza, marca de produtos para cabelo, né? Exatamente. E também foi um sucesso o tempo que foi, né? E eu até queria que a gente falasse sobre isso, né? Quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de empreendimento, a gente sempre fala que tem um tempo certo para as coisas acontecerem, né? Sim. E tem esse tempo curto, às vezes, lógico, ele dura mais, às vezes ele é um tempo curto, mas ele fez um sucesso determinado e quando de repente não serve mais ou pode se mudar para uma outra situação, né? Na verdade, eu acho que é fundamental eu não tenho medo de errar. Eu acho que o erro faz com que a gente amadureça e aprenda muito. Em 2019, eu iniciei uma empresa com meu sócio. Queríamos produtos diferenciados no mercado. Para mim, eu acredito que, se você vai empreender de alguma maneira, você tem que fazer algo diferencial. Seja no atendimento, seja numa caixinha. Você tem que ter o diferencial, porque o mercado já está cheio do mesmo. E nós eu trabalhei muito com uma química maravilhosa, com uma farmacêutica maravilhosa. Ficamos 8 meses desenvolvendo produtos para cabelo. Aliás, produtos bons, porque eu cheguei a testar, né? E na época a gente até fez um evento com influenciadores digitais. Sim. Inclusive, a Ana Paula está aqui nos bastidores, está falando sim, porque a gente aprovou o produto, coisa que às vezes é difícil, porque a gente, como jornalista, como influenciador, eles mandam de presente vários produtos para a gente testar, para a gente usar, às vezes para o evento, e nem todos também são bons, né? Então a gente nem fala. É verdade. Mas o de vocês, tanto na embalagem como no produto em si, realmente é um produto muito bom. Né? O nosso foco era fazer uma coisa totalmente sensorial. Então, desde a textura até o olfato, era para a pessoa colocar na mão e falar: nossa, que produto diferenciado, nossa, que cheiro diferenciado, tudo muito diferente. E aí nós abrimos já com um ponto de distribuição na Vila Mariana, que foi onde você conheceu. Ia ter um ponto de distribuição em Aracaju e um outro no Texas. Nós abrimos a empresa já para ter esses 3 pontos de distribuição. Abrimos em dezembro de 2019, tudo fechou em fevereiro de 2020. Eu lembro bem. É até legal a gente falar, como já recebemos aqui alguns empresários para falar sobre esse assunto, quantos negócios, né, foram o empreendimento indo e, de repente, chegou a pandemia para todo mundo, né? Exatamente. Eu lembro dessa época, porque estava bem naquele auge, naquela coisa toda, e, de repente, tudo parou, as coisas fecharam automaticamente também. Sim, né? sim. E, a empresa começou em dezembro, né, praticamente na inauguração, e o centro de distribuição já recebeu, já para pagar todas as contas, já para pagar aluguel. No primeiro mês ela já se pagou, dezembro ela se pagou, janeiro ela se pagou, fevereiro ela já lucrou, e em março ela teve que fechar a loja. E os outros pontos de distribuição, fases, né? E os outros pontos de distribuição não abriram, porque no Texas ficou tudo fechado, a pessoa de Aracaju acabou mudando de planos e foi embora para a Espanha. Então, não deu certo a empresa. Mas eu acho que deu certo no tempo que ela esteve, né? Foi maravilhoso. Eu acho legal a gente foi maravilhoso. Isso. O que eu aprendi, experiência, os erros e acertos, né? Sim. Como era uma marca desconhecida no mercado, nós tentamos por e-commerce, mas não deu certo. Então, o que eu consegui fazer e como eu consegui vender, eu acho que isso é uma coisa muito forte no empreendedorismo feminino. A mulher tem muito isso. Deu certo isso? A gente não conseguiu ponto de distribuição. Então, vamos para o e-commerce. Deu certo no e-commerce? Não, deu certo no e-commerce. O que a gente vai fazer? Comecei a sair para vender para salão. Quando abriu os salões de beleza, eu saí nos salões oferecendo os produtos, porque eu tinha um estoque considerável, e eu saí dando uma amostra para os salões, e os salões começaram a vender, comprar e revender. Então, eu acabei com o meu estoque fazendo isso. Então, eu consegui ter um giro do dinheiro que eu havia investido, Sim. né? Mas não
o lucro que eu gostaria de ter tido, como era para ser o centro de distribuição. Sim. Mas foi ótimo. Inclusive, hoje, as pessoas... nós fechamos a empresa, porque as despesas estavam muito altas, né, com a empresa aberta. Mas hoje os salões que compram falaram: Marina, mas você não vai continuar? Marina, eu quero produto. Marina, você vai fazer de novo? Então, produto? isso que é importante. Eu acho que o tempo que ele esteve no mercado foi, sim, né, um sucesso. Chegou a fazer foi. Teve, eu sempre falo assim, terminou esse ciclo, mas assim, o tempo que ele esteve presente, você fez de uma maneira totalmente correta, sim. Tanto na questão da composição, porque a gente é muito preocupado com essa questão em cosméticos, principalmente, com essa parte de composição. Sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa alérgica, então, assim, não é todo produto que é legal. Algumas marcas elas realmente abusam demais na parte da composição, mesmo quando é cabelo principalmente, né? Shampoo, enfim, uma série de coisas. Então, essa preocupação do lado da composição que é bacana. Então, eu acho que... E a questão do empresário, né? O empreendedor em si. Ela existe aquele tempo, e aí você também tem que ver se está funcionando ou não. Não está funcionando, gente? Parou. Né? É o momento de parar, pensar se vai continuar com alguma outra coisa. E é o que aconteceu, acho que com você agora, né? Que você está com uma novidade aí bacana. O que eu acho legal das mulheres, que hoje nós estamos falando sobre empreendedorismo feminino, é justamente isso, né? A gente tem essa coisa de mudança. Nós somos muito dinâmica para isso, né? A gente tem esse jogo de cintura. Se não está legal aqui, vai estar legal ali. Se não está, a gente vai partir para outra. Então, a mulher tem muito isso, né? Ela não morre fácil, né? Não. E, assim, os estudos mostram, né? Nós tínhamos 34% de empreendedoras femininas antes da pandemia. Dos 100%, né? 34% era mulher. Na pandemia, aumentou para 48%. Então, assim, a mulher está o tempo todo fazendo alguma coisa, nem que seja marmita em casa, que seja um artesanato. E hoje é muito fácil, você abre uma MEI. Mas, para mim, na vida, para ser empreendedora, você tem que ter um propósito. E eu continuo atendendo como fisioterapeuta, eu continuo na minha área, que é uma coisa que eu amo muito, mas eu tenho um quê a mais. Eu quero um quê a mais. Eu tenho um propósito. E aí vem os sonhos, né, que a gente tem, traçar a meta e ir para frente, gente. Todo mundo tem que ser pode ser um empreendedor. Você tem que saber o que você quer e se conhecer. Eu acho que é o fundamental. Eu sou péssima culinária, mas eu vou fazer marmita para vender. Gente, não rola. Você tem que se conhecer, saber no que você é bom. Sim, no que você é bom, você trabalha nisso. Com certeza. Minha produção, vamos deixar... Está no ponto o videozinho? Vamos soltar o vídeo, então? Aí, tá vendo? Agora, soltei o vídeo primeiro para a gente falar, né, sobre a novidade que agora a Marina está empreendendo aí com a Life Advance. Isso. Então, conta agora pra gente, que inclusive a gente está aqui, gente, porque a gente vai ter um sorteio especial, que daqui a pouquinho eu vou explicar como que vocês vão participar do sorteio. Me conta agora sobre essa novidade. A Live Life, ela, ao contrário de mim, ela também é uma empresa que abriu em 2019, mas ela conseguiu se manter, porque ela, diferente do meu, ela é com produtos voltados para a saúde, que é o meu propósito, levar saúde para as pessoas, né? Sempre eu tenho esse propósito, ajudar o empreendedorismo feminino, ajudar as mulheres e levar saúde para as pessoas. E a Live veio com essa proposta, trazer benefícios de saúde para as pessoas de uma maneira que seja fácil. E aqui a gente está no formato de tênis. Foi um tênis desenvolvido clinicamente com a Val. Né? Eu estou com um, não sei se dá para pegar. A gente consegue pegar o pezinho aí da Marina? Que, aliás, gente, se quiser, eu levanto. Aliás, que a Marina... Aí, ó, dá para ver. Esse é um dos modelos. Aliás, é o Technical Forte. Lindíssimo. Ele foi desenvolvido por fisioterapeutas, fisioterapeutas no modelo da Marina? Mais médico, tem aval de médico ortopedista. Então, assim, é super importante, né? Porque hoje em dia a gente compra tênis, compra sapato, e às vezes é desconfortável, às vezes não é legal, às vezes não se encaixa no pé. Sim. E é legal essa questão dos médicos, né? No caso do fisioterapeuta, principalmente, poder dar esse auxílio até na fabricação mesmo dos tênis. Na verdade, nós temos, assim, até a altura dele foi pensado, porque a gente tem que ter 3 centímetros, né? Esses chinelos rasteirinhos
essas coisas é um veneno para o joelho, para o quadril, para a coluna. Então, assim, desde a da altura da sola até a palmilha, que é uma palmilha inteligente, o tecido é diferenciado, ele tem magnetoterapia infravermelho longo em pontos de reflexologia dos pés. Então, assim, é um tênis bem completo, aquele tênis que você coloca e você se sente reenergizada, porque ele trabalha o seu corpo como um todo. Muito bacana isso. Eu gostei dessa novidade. E a gente vai sortear, né? Então, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, logo depois que terminar o programa, vai ter um post aí na nossa página do Facebook. Isso. Então, você corre lá, curte o post e fala, eu quero ganhar. E aí a gente vai sortear ele. Por favor. Esse é um sapatênis. Ó, o sapatênis que a gente vai sortear. É diferente do meu modelo, mas toda a tecnologia é tudo igual. Número 39. Oh, fantástico, né, gente? Presentão Olha. De Natal, se você ganhar presente, e não quiser, realmente. Você pode dar para alguém que calce 39. 39, tá? Então, já avisando que é 39. Então, aí você corre lá e fala, curte, fala, eu quero ganhar. E a gente vai ter, eu acho que o final do sorteio vai ser... Vamos deixar para quinta-feira? Final de quinta-feira, produção? Pode ser, Pedro? Quinta-feira, no final do dia, a gente... Dá bastante tempo. Porque aí tem uma semana para vocês, né? Tem um reprise. Então, para participar. Legal. E ganhar aí esse sapatênis fantástico, né, Marina? Isso. Adorei. Mabel, a Maiara está ali com um vinho lindo, maravilhoso. Vem cá, o Maiara. meu eu já escolhi. Maiara, vem aqui. Da Maiara, o da Modelete. Mabel também é vinho. Ó, eu escolhi também um Marsala lindo. Aliás, o catálogo, gente, do tênis tá lindíssimo. O do sapatênis está lindíssimo. Obrigada. O catálogo tá com as cores bonitas, Obrigada. os modelos bonitos, né? Ó, tá vendo? Ó, lá tem nos bastidores, o pessoal tá com os sapatênis. Fantástico. Adorei, gente, adorei. E tá aí o presente para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo o programa. Marina, adorei o nosso Obrigada, bate-papo. Mabel, É você sempre sempre bom porque maravilhosa. incentiva outras mulheres, incentiva nessa questão do empreendedorismo. Não tenham medo de arriscar. Exatamente. Não tenha medo de fazer Exatamente. coisas novas. Exatamente. Quer fazer, faz. Ter objetivos na vida, né? Que é o mais importante. O mundo tende a trazer a gente para trás. Então, assim, você tem que acreditar em você. Acredite em você e vá para frente. Muito é bem. isso. Marina, redes sociais? Doutora Marina Carles, @doutora Marina Carles. Ótimo. Então, vai lá no Instagram da Marina, que ela tem aí sempre um conteúdo, né? Sempre Sim. dicas, falando de Sim. coisas de saúde, que isso é o mais importante. Sim. Obrigada, Marina, Muito mais uma obrigada. vez. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Agora vamos com mais uma dica de eventos para você. Então, são 130 anos da imigração ucraniana no Brasil. Aliás, quero mandar um beijo aí para o jornalista Maurício Coutinho. Ele sempre trazendo eventos bacanas para a cidade de São Paulo. Ele fez um evento lindo da consciência negra. Vai estar organizando esse coral natalino aqui em São Paulo. E ele também está organizando esse evento que a gente vai falar agora, que é a exposição, né, que acontece em Embu das Artes, a cidade que eu adoro, do dia 8 de dezembro ao dia 19 de dezembro. Aliás, essa semana eles estão trabalhando bastante na montagem, né? Ele vai ser no Centro Cultural Mestre Assis do Embu. Então, você que gosta, né, de apreciar a arte, enfim, você não pode deixar de ir nesse espaço de cultura, né? Fantástico. Então, do dia 8 ao dia 19 de dezembro, dos horários de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e no final de semana, das 9 às 5 da tarde. Lembrando que a abertura oficial do evento vai ser no dia 8 às 19 horas, em Embu das Artes. Tá aí uma dica bacana para você. Outra dica legal, e essa aí é para as crianças, né? A Tarsila para as crianças. Olha que bacana, no Parque Dom Pedro Shopping. Então, de sexta, sábado, domingo e feriados até o dia 19 de dezembro. Então, do dia 3 ao dia 19 de dezembro, no Parque Dom Pedro Shopping. Então, na Avenida Guilherme Campos 500, em Campinas, hein, gente? Esse daí é em Campinas. Aliás, semana que vem eu estarei aí em Campinas, que eu adoro a cidade, né? Então, vão lá, gente, levem as crianças. É uma exposição fantástica, voltado para as crianças, né? Tarsila para crianças. Muito bom. Bom, agora já estou aqui com a Ana Paula Anzelotti, né? Aliás, a Ana Paula, ela tá, olha, faz tempo que eu estou querendo convidar ela para ela vir para cá, mas a agenda dela também é uma loucura, mas hoje a gente conseguiu, né, Ana Paula? Verdade, Mabel. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui. Faz quase um ano que eu não venho
Porque Faz realmente, tempo mesmo, Ana, esse olha. ano, eu achei que por conta da pandemia seria um ano mais tranquilo, mas foi um ano muito agitado, graças a Deus, né? Aliás, que a Ana também, ela se encaixa super naquilo que a gente falou agora com a Marina, de empreendedorismo, porque ela é uma mulher assim também, versátil, ela também é influenciadora digital, e aí tem sempre projetos bacanas, e ela é especialista em nutrição e dietética, né? Que já é uma coisa assim que cuida da saúde, da alimentação, e o tema que a gente vai falar hoje também é fantástico, né, Ana? É um tema novo. Eu estou desenvolvendo um projeto novo, né? A gente ainda está estudando bastante, porque tudo requer muito estudo. Vou voltar um pouquinho para explicar sobre mim, né? Eu comecei. Sim, vamos contar um pouquinho primeiro sobre a Ana Paula, para a gente poder chegar aqui, né? Para poder chegar e até aqui. legal, gente, porque, olha, quando eu falo de empreendedorismo feminino da mulher em si, e tem tudo a ver com essas duas mulheres que eu trouxe aqui hoje, né? Faltou só a Dani, que a Dani, vou falar daqui a pouquinho da Dani também. Aliás, as três, né? Me incluindo junto, quatro. Para falar sobre as mulheres, o empreendedorismo. Maiara, que está aqui nos bastidores, que é jornalista, assessora de imprensa. Então, isso que é o fantástico. Ana, vamos falar um pouquinho, então, sobre você. Eu sou agitadíssima, eu tenho várias profissões, eu vou me formando em uma e eu quero outra. Então, eu sou publicitária, trabalho com eventos e comecei a trabalhar com um blog, com essa parte de influenciadora digital. E meus assuntos principais, que mais bombavam, eram os assuntos que eu falava sobre saúde e alimentação. Mas eu não podia falar sobre isso sozinha. Eu precisava ter uma nutricionista, eu precisava ter um profissional para poder falar sobre isso. Aí eu falei, quer saber? Vou estudar, vou me formar e aí eu vou poder falar com propriedade. E foi aí que eu entrei para a área de nutrição e dietética. E, nesse momento, assim, eu comecei a tentar encontrar algo novo, né? Eu queria algo mais do que dieta. E foi quando eu aprendi sobre a biodisponibilidade de alimentos. E eu comecei a perceber, assim, quando você dá um chocolate para uma criança, o que acontece com essa criança? Ela vira ela corre, ela sobe, ela desce. Se você der uma bananinha, o que acontece com essa criança? Ela fica mais calma, ela é uma criança que ela acaba obedecendo mais. Por quê? Porque a nossa alimentação tem substâncias que liberam e que aumentam e diminuem o ritmo do nosso organismo. E foi aí que eu comecei a estudar essa biodisponibilidade e cheguei nesse projeto que eu estou dizendo que se chama Deguste a Sua Vida, né? Como você pode usar a alimentação em favor de todos os campos da sua vida. Então, olha que bacana, né? E é legal quando é uma coisa que você está trazendo, uma coisa nova, baseada em tantos estudos, né? E eu acompanhei todo esse processo da Ana e eu fico super feliz, fico orgulhosa mesmo, porque a gente conversava bastante quando ela estava só como influenciadora digital, bem naquela época, e ela falando sobre saúde, beleza, não sei o quê, e eu falava, Ana, mas era tão legal se você fosse nutricionista, se falasse com que, né, você e tal, não sei o quê. E o negócio foi tão rápido, gente, que juro para vocês, quando ela falou para mim que estava entrando que ela ia estudar. E aí, depois, quando ela postou aquela fotinho que ela estava se formando, eu falei, olha que loucura. Você vê como é que é as coisas? Quando você tem um objetivo, coloca na tua cabeça que você quer fazer, gente, está aqui a prova que eu trago para vocês, de pessoas maravilhosas que eu convido no programa, histórias reais, né, de que tudo é possível e que você pode até mais do que você pensou. Tá? E a Ana, agora, depois de se formar, estudar, não parou aí, porque tem muita gente também que se conforma, né? Pegou o diploma, está lá, vai fazer aquilo e acabou. Não, é legal você pesquisar, fazer coisas novas, trazer coisas novas para todos, né? Neste caso, contribuir com a vida das pessoas, né? E aí esse projeto que a gente vai falar agora, que é Degustando a Vida, realmente o nome ficou perfeito, né? E como a alimentação pode ajudar em cada situação da nossa vida, né? Eu sempre tive um propósito que seria ajudar as pessoas. E assim, eu estou sempre tentando. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Embeleze-se, que assim, em quase 2 anos a gente emagreceu mais de 1 tonelada de pessoas, assim, em peso, mais de 1 tonelada. Agora já está em 1,5 toneladas quase. Então, assim, esse projeto me deu a base para estudar as pessoas, estudar os sentimentos, estudar por que a pessoa engorda. Você já ouviu aquele ditado que diz, você é o que você come? E se eu te disser que, às vezes, quando você engole sapo, o que você vai ser? Né? A gente tem aquela coisa da nossa própria alimentação, do nosso dia a dia, interferir em todo o nosso organismo. Então, quando a gente come determinados alimentos, liberam substâncias do nosso corpo. Então, tem pessoas que estão depressivas simplesmente porque elas estão comendo alimentos errados.
ou ansiedade, se você sofre de uma crise de ansiedade, você tem que mudar o alimento que você está consumindo. O lado emocional, ele realmente é uma coisa muito... Eu estava falando nos bastidores, inclusive, com a Marina e tal, até algumas coisas pessoais mesmo que eu passei, né? Então, o lado emocional, ele conduz muito. Às vezes, não é o alimento que está te engordando, são situações mesmo, né? Momentos emocionais que você está passando na vida, enfim, e aí você acaba tendo problemas. Às vezes, não é o alimento. Por isso que é interessante a gente conhecer, a gente se conhecer para poder resolver essas questões, né? E aí os alimentos entram lógico, super, né? Super. Por exemplo, a gente tem casos muito sérios de depressão hoje em dia, que a pessoa fala, e você olha para a pessoa e fala assim, mas por que você está com depressão? Porque a depressão ela é um processo químico no organismo. E a comida industrializada, o fast food, o excesso de sódio, ele aumenta a liberação dessas substâncias que causam a depressão. Então, o ideal é você cortar. Uma pessoa que está com depressão não deve comer... É muito gostoso você pegar aquele hambúrguer, aquela batata frita e mandar para dentro, né? Você degustou aquilo, só que o final é uma crise de depressão que a pessoa vai passar 2, 3 dias no quarto. Por conta de um fast food, porque, além de ter a gordura hidrogenada, tem o sódio e tem várias substâncias que fazem mal. Então, a gente tem que... Isso, prestar atenção nos alimentos, né? Sim. Por exemplo, como eu posso combater isso? O suco de uva, que ele é muito rico em resveratrol, ele ajuda a quebrar isso na nossa corrente sanguínea. Então, assim, eu quero ser uma pessoa mais positiva, eu quero ser uma pessoa mais alegre. Então, você pode consumir alimentos ricos em dopamina, em serotonina. Você vai para uma entrevista de emprego... você vai naquela ansiedade, naquele medo. O que você pode consumir antes? Você pode comer uma banana com aveia, que esses 2 itens, que é o potássio, ele vai ajudar você a elevar a sua autoconfiança. Então, você vai para uma entrevista de emprego, você vai ter alguma reunião de trabalho. Por que vocês acham que muitos contratos são fechados em almoço e jantar de negócios? Isso é verdade. Eu adoro fazer reuniões. Então, as pessoas... Eu sou uma que adoro fechar contrato, fechar negócio e jantar. As pessoas a pessoa chega lá e pede uma garrafa de vinho. Traz para mim uma garrafa de vinho. Ele já está sabendo que o cliente, aquela pessoa, vai lá se beneficiar do resveratrol, vai ficar mais feliz, vai ficar mais aberto e, com certeza, tem maior felicidade para fechar o negócio. É uma dica. Eu sou dessas que eu adoro fazer reuniões, quem me conhece sabe. Reuniões de negócios, fechar contratos, um vinho, um bom almoço ou um bom jantar. Isso é verdade. Mas você falou bem, a questão dos alimentos, ela tem tudo a ver nas situações mesmo, né? Essa questão, por exemplo, de que você falou de quem está indo para uma entrevista de emprego, ou, às vezes, alguma coisa importante que ela vai realizar naquele dia. A banana com a aveia, essa composição, essa junção dos dois, né, vai fazer com que teu corpo ele passe aquela coisa para o cérebro e você tenha uma tranquilidade, né? Sim, por exemplo, o abacate ele te dá uma sensação de segurança. Ele tem gorduras boas e o seu corpo vai trabalhar tão bem na administração daquilo que aquele dia que você está inseguro, você fala, ai, meu Deus, vai dar certo, não vai, esse trabalho... Você comer um abacatezinho de manhã, uma vitamina de abacate, vai te ajudar muito. Uma vitamina também que tenha espinafre, laranja e cenoura. Você vai tomar, você vai perceber no seu dia, assim, você vai sair. Eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa. Anota eu posso a dica, tudo. Hein, gente? Anota esse suco. Eu posso tudo, porque essas substâncias elas mexem com o cérebro, elas mexem com todo o seu emocional e faz com que você realmente sinta. Então, assim, uma pessoa de sucesso, ela sabe o que ela vai colocar para dentro do organismo dela. Isso faz toda a diferença. Faz mesmo. E dá para ver até no semblante da pessoa, né? Sim. A gente fala da pele, né? Do cabelo, enfim, é justamente o que você come, né? Então, ela realmente reflete, né? E a felicidade mesmo da pessoa. Eu falo, o sentir bem, né? Você está bem com você mesmo. Então, esse processo da alimentação é muito importante. Não se sentir leve, né? Sim, quando a pessoa está para baixo, as pessoas elas têm muita mania de comer chocolate, né? O chocolate que a gente tem, esse chocolate ao leite, ele também é rico em gordura hidrogenada. Então, a pessoa... eu tô de TPM, eu vou comer um chocolate. Só que ela come o chocolate errado. É aquele pico. Quando entra a glicose na corrente sanguínea, a pessoa fica... passou meia hora... Momento de euforia, né? Depressão. Então, gosta de chocolate? Pode usar chocolate 70% cacau
ele vai ter o triptofano, ele realmente vai te dar energia para você se sentir animado, vai te dar energia de bem-estar, não vai ter gordura hidrogenada e vai ter um efeito bacana no organismo. Ó, tá vendo? As dicas. Tem mais alguma dica de alimento que a gente pode falar? Mas, ó, gente, olha, essas dicas de alimentação é super importante, né? O morango também já ouvi falar que é bom para quem sofre de depressão, né? Sim. Porque ele tem uma substância nele que ajuda, né? O morango, ele... todas as frutas que elas são cítricas e que elas têm tom avermelhado, esse tom avermelhado, eu não vou lembrar o nome da substância agora, ele realmente tentando lembrar aqui também, não... faz... Porque, assim, dependendo do alimento que você come, ele vai muito direto para a corrente sanguínea. Sim. O morango, ele é um alimento que ele vira líquido muito fácil, vai direto para a corrente sanguínea. Então, além de ajudar aí na prevenção de câncer, também Sim. por essa substância. Outra fruta que é fantástica é a maçã, que ela tem a peptina, né? Que é a substância que ela diminui a glicose. Então, quem sofre de diabetes, por exemplo, né? Ou está naquele começo, está no limite da diabetes, come uma maçã por dia, 2 maçãs por dia, que é fantástico. A substância da peptina, ela ajuda, né, a dar a maçã com a casca. Você precisa da casca da maçã. Sim, muito importante. Porque a casca ela é fibra, né? Então, quando ela entra no seu organismo, além de ter a energia da maçã, essa fibra ela faz uma espécie de limpeza no intestino, porque no nosso intestino ficam restos de tudo que a gente come. É difícil, demora. Para você conseguir limpar, você precisa de um jejum intenso. Então, assim, quanto mais você consome produtos integrais, né? Sim. Então, você come fibra, salada. Então, eu vou começar a alimentação. Estou para baixo, estou triste, estou assim, sem energia. Então, você come uma salada com vegetais verdes escuros antes de comer. Essa salada vai ativar lá um hormônio que vai dizer que você está se alimentando, vai fazer essa faxina no seu organismo de tirar resquícios de coisas ruins que estão te fazendo mal, e ainda vai te dar saciedade, você vai comer menos, e quem quer emagrecer é uma grande dica aí. E a dica principal mesmo é você aprender sobre os alimentos. Quando você aprende sobre alimentação, sobre os alimentos, como funciona, o teu cérebro também ele vai entender dessa forma, e você, principalmente, vai entender, né? Então, não é mais aquela coisa, não quero comer aquilo porque me faz mal. Não, é de uma outra forma. Então, você começa a entender cada alimento, e é super bem aquilo que você falou, né? Ajudar nas situações aí, de repente, do dia que você vai fazer alguma coisa e o alimento vai te ajudar, né? Falamos, tem mais alguma coisa? Não, olha, a gente passou recados mais importantes, né? E o projeto Embeleze-se, que é um projeto que eu tenho, né, que a gente gera emagrecimento, é um resultado, é um curso que você aprende sobre os alimentos. E aí você mesmo já vai olhar e falar, não, mas isso aqui hoje não vai fazer bem para mim. Porque você aprendeu, você não precisa de dieta. Nesse projeto não tem dieta. Tem uma readequação daquilo que você come para um melhor organismo. Aliás, que a Ana esteve aqui quando você iniciou esse projeto, né? Falando sobre... E realmente eu acompanhei os cursos que você estava fazendo, montando com o pessoal e ajudando as pessoas, né? Que o mais importante é isso. Você viu que vocês perceberam, né, gente? Que para tudo a gente tem que estudar. Inclusive para a nossa vida mesmo. Então, você quer ter uma alimentação bacana? Estuda os alimentos. Conheça os alimentos para você poder saber lidar, né? Não é isso? Ana, adorei esse bate-papo, foi fantástico. Eu adoro falar sobre alimentação, sobre saúde, então, para mim, hoje está lindo o programa, né? Só faltou mesmo a Dani, que a Dani ela teve um probleminha aí de saúde, mas da garganta, coisa nada grave, mas eu falei para ela, se cuida, fique em casa, né? Mas ela mandou o recado, daqui a pouco a gente vai falar. Ana, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Redes sociais? Ana_Anzelotti, com 2 E's, ZZ, ELOTTI. É um pouco difícil, mas vocês vão achar aí no Instagram da rádio, da Mabel. E tem um canal também, né? Tem um canal. Meu canal é Ana Paula Anzelotti, que eu dou dicas de beleza, saúde, alimentação, porque tem tudo bastante ligado. Vídeo legal. Bastante vídeo legal. É isso aí, gente. Eu espero vocês. Se tiverem dúvidas, mandem dúvidas para mim, porque às vezes a dúvida de vocês é a dúvida de muitas pessoas, né? As dúvidas. E isso ajuda, né, a passar para frente conhecimento. Obrigada, viu, Ana? Mais uma vez. Gente. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Aí, voltando, depois dessa música romântica, né? E aqui nos bastidores, gente, o assunto é alimentação. A gente adora falar e a gente está aqui discutindo sobre os alimentos. Muito bom isso. Bom, quero mandar um beijo para a Dani, né? A Dani não está aqui com a gente, teve um probleminha aí. E aí eu achei melhor ela se cuidar, ficar em casa. Mas claro que a gente vai passar aí um vídeo para vocês. Vamos lá no nosso quadro Alegria de Ser Você. A alegria de ser você, com Dani Costa, mentoring e palestrante.
Olá, pessoal. Sou Daniele Costa, mentor e palestrante, facilitadora de desenvolvimento integral humano. E hoje eu tô trazendo um vídeo para vocês aqui no quadro da Alegria de Ser Você. Na verdade, eu gostaria de estar ao vivo aí com vocês, mas eu tive um contratempo. Então, o quadro aqui vai ser um vídeo e a gente vai falar hoje sobre... Você faz parte do grupo de autossabotadores SA? Bom, quem nunca se prometeu começar uma dieta na segunda-feira? Quem nunca se prometeu iniciar um projeto ou de repente uma atividade física na segunda-feira? E aí, esse projeto nunca acontece, essa atividade física às vezes fica para uma sexta, ou não acontece também, ou a dieta também não se realiza. Quem nunca passou por isso? Isso a gente chama de sabotadores. A autossabotagem é um mecanismo, é tudo aquilo que criamos para limitar o nosso crescimento pessoal e o nosso desenvolvimento. A autossabotagem é uma forma de se distrair da gente mesmo. É tudo aquilo, é um mecanismo, né? É tudo aquilo que a gente cria e distrai a gente da gente mesmo e também nos distancia, né, do nosso desenvolvimento. Isso acontece muito por conta das crenças e dos filtros de realidade que nós assimilamos ao longo da vida. E aí eu vou trazer mais uma vez aqui a criança, como eu sempre falo, né, nos programas aqui e nos assuntos, nos temas que a gente vem abordando no quadro Alegria de Ser Você. Então, essas crenças, esses filtros de realidade que a criança foi assimilando lá pequenininha, se de repente foram filtros, por exemplo, que criaram nelas alguns inputs, como de escassez, de, por exemplo, inadequação, de castração, o que ela vai criar e refletir como realidade? Vai ser exatamente isso. Então, uma criança, por exemplo, que foi criada num ambiente em que ela recebeu ali alguns filtros com relação, por exemplo, ao dinheiro, que o dinheiro era algo sujo, que o dinheiro você tem que dar duro para conseguir, tem que batalhar muito, o dinheiro não é algo tão bom assim, o dinheiro é do mal, enfim, uma série de crenças que a gente vê aí, né, na nossa realidade. E aí essa criança, ela foi assimilando isso. E quando na vida adulta, por exemplo, ela começa a ter uma vida profissional mais próspera, de repente uma vida financeira mais fluida ali, e do nada ela cria uma situação para sabotar aquela realidade que ela está criando. Então, por exemplo, ela pode fazer dívidas desnecessárias ou, de repente, sabotar a vida profissional dela de forma a se colocar, em alguns momentos, em situação de exposição e risco. Então, por questões ligadas a essas crenças, esses filtros de realidade internos e que estão no comando ali das escolhas dessa pessoa, ela vai e aciona o mecanismo de autossabotagem. Para ela, enxergar a realidade da forma que ela está criando é como se fosse inadequado em relação aos filtros que ela tem e as crenças que estão por trás ali dela. Então, quando se percebe o acionamento desse mecanismo, é muito importante a gente se autoconhecer. Por quê? Porque é por meio do autoconhecimento é que a gente identifica essas crenças que estão no comando e que normalmente tem a ver com as crenças que a gente recebeu de relações de autoridade, porque elas realmente estão no comando ali, né, da nossa vida. E quando a gente toma consciência delas, a gente tem condição de escolher diferente, de seguir a vida, perceber que a vida pode seguir por outros caminhos que não necessariamente balizados por aquelas crenças. Então é muito importante a gente seguir com esse processo de autoconhecimento para que a gente olhe para essas crenças e perceba que elas não são a gente e que a gente pode fazer diferente sim. Bom, para perceber e saber quando a gente está na autossabotagem
ou se a gente está vivenciando ou vivenciou um momento de autossabotagem, é importante a gente fazer algumas perguntas. Eu sempre trago essas perguntas porque as perguntas elas empoderam e trazem à tona tudo aquilo que está ali internamente na gente, que às vezes a gente não olha por estar no piloto automático da vida. Então, quando a gente pergunta, é como se virasse as chavinhas aqui, né, do inconsciente, do subconsciente, e a gente começa a perceber o que está por trás das nossas escolhas e dos nossos comportamentos. Então, a primeira pergunta é: quantos anos eu estou tendo criando essa situação? Então, por quê? Porque eu já trouxe aqui que muitas dessas crenças que apoiam os mecanismos de autossabotagem estão ligados aos filtros de realidade que nós absorvemos quando criança. Então, quando a gente se pergunta quantos anos eu estou tendo, naturalmente, a tua mente, o teu cérebro vai buscar ali na memória algo relativo a essa pergunta que você está fazendo. E traz à tona tanto a crença quanto o momento, a fase de vida ou a idade. Então é interessante se fazer essa pergunta. A outra pergunta que pode ser feita é: quem eu estou sendo fazendo essa escolha? Quem eu estou sendo vivenciando isso? Por quê? Às vezes, como eu já disse, essas crenças de autossabotagem, ou as crenças que balizam os mecanismos de autossabotagem, tiveram a sua origem em autoridades. Ele pode ser representado por pai, mãe, tios, professores, pessoas de convívio dessa criança e que foram voz de comando. E aí, quando a gente faz essa pergunta, quem eu estou sendo, é que a gente pode estar mimetizando comportamentos e crenças e assim tá trazendo esses mecanismos de autossabotagem na nossa realidade. A outra pergunta que a gente pode fazer é: qual o benefício de manter isso aqui na minha realidade? Existe algum benefício em manter isso na minha realidade? Porque para algumas pessoas pode ser que elas digam assim, nenhum. Mas em alguns casos, a autossabotagem traz muito uma relação de vítima, de querer ser acolhido, de querer ter a atenção de alguém, principalmente se quando criança essa pessoa foi rejeitada ou viveu uma situação de abandono. E aí, quando adulto, ela vai criar situações para não crescer, para não ir para a vida, para não amadurecer, para não, vai limitar o seu crescimento e vai se distrair dela mesma, criando às vezes uma situação de vítima. E aí essa situação de vítima mantém ela num mecanismo de autossabotagem. Então são perguntas que a gente pode se fazer para assim a gente tomar consciência desses sabotadores e do mecanismo de autossabotagem. As perguntas sempre empoderam. E é muito importante a gente saber que a autossabotagem sempre é uma limitação. A autossabotagem é uma distração da gente mesmo. É uma distração do nosso crescimento e evolução enquanto pessoa. Então, fica aqui a minha contribuição para o quadro hoje. E lembre-se, nós somos o caminho. Muito bem, Dani. A Dani sempre trazendo conteúdo, né? E hoje tem tudo a ver também com o que a gente falou, alimentação, a questão dos objetivos, né? E aí aquela questão do autossabotagem, né? Como às vezes a gente, sem querer, a gente acaba se sabotando mesmo, né? Com situações, com atitudes. Então, é bom a gente prestar atenção, né? Isso é super importante. Dani, obrigada aí, né? Sempre contribuindo, sempre com conteúdo legal. E aí, boas melhoras, né? Melhoras. Daqui a pouquinho você está 100%. E já quero falar sobre o lançamento do livro da Dani. A Dani, ela também é uma pessoa que tem muito para falar sobre empreendedorismo feminino, porque ela é uma empreendedora, né? Então, tá aí a capa do livro? Olha aí a capa do livro. Você é o caminho. É o livro que a Dani está lançando. A gente fica feliz, orgulhosa de ver ela aí com o livro pronto. O lançamento oficial em São Paulo vai ser dia 13 agora, um evento fechado, né, para a imprensa, convidados, enfim. E no dia 18 de dezembro vai ser lançado em Brasília,
também num lugar fantástico. Então, aí, parabéns, viu, Dani, por esse projeto aí realizado, né? Bom a gente ver o livro aí nas mãos. É um projeto já sendo... É uma realização, né? Muito bom. Parabéns, viu, Dani? E a gente vai estar aí junto nesse lançamento dia 13 e depois dia 18 em Brasília. A gente vai estar acompanhando aí de pertinho. Obrigada mesmo, Dani. Bom, agora, gente, já quase no finalzinho do nosso programa, espero que você tenha gostado aí. Dá um like na nossa página facebook.com/programa Point Mix. Lembrando a vocês que tem sorteio, hein? Corre lá para curtir o post e fala, eu quero ganhar o sapatênis lindíssimo da Live Life Advance para você. E aí também lembrar vocês que tem o nosso portal, programapointmix.com, e temos também aí a revista, né, que eu tenho a coluna, a revista internacional Live Fashion Mag, sempre com notícias interessantes em mais de 10 idiomas aí para você, certo? Espero que você tenha gostado. Um beijo para você. Até sábado que vem. Você ouviu LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. Sua agenda eletrônica.